Olá! É com grande satisfação que iniciamos mais um Papo Cop, uma realização da Mundo Cop. Nesta terceira temporada, estamos trazendo convidados super especiais. E hoje teremos a presença da Superintendente Executiva de Gestão de Pessoas e Cultura do Sicredi, a Daniele Garcia Smith. E o tema do Papo Cop de hoje é Geração Propósito, cooperativas à frente do novo mercado. O Papo Cop começa agora. E para começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero trazer uma informação muito importante para todos que nos assistem. O Sicredi esteve entre os destaques no ranking Best Workplaces de 2023, realizado pelo InfoJobs, na categoria Instituições Financeiras, Seguradoras e Consultorias. A instituição está posicionada no Top 5. O Best Workplace acontece desde 2018 e tem o objetivo de reconhecer empresas que investem na satisfação dos colaboradores. E hoje, nesse Papo Cop, vamos mostrar o que tornou o Sicredi uma das melhores marcas empregadoras do Brasil. Qual o segredo desse sucesso? Afinal, estamos falando de mais de 40 mil colaboradores. E eu quero agradecer muito a presença da Daniele, que está aqui com a gente, para trazer essas informações. Daniele, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um super prazer poder estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, compartilhar algo que a gente faz no Sicredi por propósito, por crença, né, por aquilo que faz a diferença de verdade. E quando a gente fala de conexão entre propósito e as nossas pessoas, né, acho que um principal elemento, a gente fala de um impacto nesses 40 mil colaboradores e estende para quase 7 mil associados, tem um trabalho de muitas pessoas aqui envolvidas nisso, né, para de fato garantir que essa conexão de quem está dentro de fato faça sentido, assim como gerar impacto para quem está fora, que é o nosso associado, né. O Sicredi, ele tem um propósito muito claro e ele está disseminado, está na boca das pessoas, está no dia a dia de tudo que a gente faz, assim, seja na central, seja na cooperativa, seja na agência, né, quem está lá na ponta. Construir juntos uma sociedade mais próspera é uma frase que ela é uma frase conhecida por todos, mas mais do que uma frase, ela é uma prática genuína e verdadeira, né? A gente é uma empresa que é movida por cooperação, a gente busca promover e reconhecer e trabalhar o desenvolvimento local. Então, o desenvolvimento local das regiões onde a gente atua é algo pelo qual todos, e isso é uma coisa que é do nosso jeitão, eu digo que o Sicredi é uma empresa que me apaixona. Eu gosto de estar aqui, eu sou feliz de estar aqui, porque eu percebo de fato que aquilo que a gente faz na prática impacta na vida das pessoas, né, nas regiões onde a gente atua. Então, o impacto positivo que o Sicredi gera é algo que eu acho que nos diferencia muito enquanto marca. Tentar evoluir, fazer diferente, né, a gente busca ter no nosso dia a dia esse olhar para desafio e para oportunidade. E pessoas ao centro, eu acho que é uma das principais premissas, né? Quando a gente fala, então, somos uma empresa de pessoas para pessoas. Esse é o mote, inclusive, interno. E você acredita, Daniela, que teve que acontecer uma mudança interna de mindset para você passar isso para os teus colaboradores? Mas acho que o mais importante, de verdade, é que eu acho que o Sicredi, ele é uma empresa que busca fazer com que as pessoas encontrem significado naquilo que elas fazem. E quando a gente vai para a ponta e vai numa agência e fala com um associado, ouve um depoimento de um associado ou de uma comunidade que é impactada em um projeto social, por exemplo, isso conecta, isso emociona. Então, acho que isso é muito do jeitão, é muito do que o Sicredi faz de verdade, né? Então, a gente não precisa vender isso para o nosso colaborador. Então, claro que a gente tem um desafio importante de garantir que quem está chegando
conheça o modelo de negócio, né, entenda como a nossa cultura funciona, como que esse propósito acontece de verdade na prática, no dia a dia. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente está sempre cuidando. Tudo que nós fazemos enquanto práticas de gestão de pessoas, por exemplo, tá com esse pano de fundo, né, de como que o propósito impacta de verdade a mim, ao colaborador, né, e gera e reverbera para fora, para o associado. Então, acho que são elementos aqui importantes para te trazer na reflexão. E como que é você ter 40 mil funcionários, você está na gestão de 40 mil funcionários? Qual é a dificuldade maior que você encontra com esses colaboradores? Acho que quando a gente fala de uma empresa desse tamanho, né, tem uma complexidade pelo próprio modelo da governança. Então, a gente, obviamente, tem um desafio grande nesse sentido de atração, eu acho que de pessoas, é um ponto importante, encontrar pessoas que queiram fazer parte desse modelo, dessa forma de trabalhar que é diferente. E eu acho que o grande trabalho que a gente vem fazendo, né, inclusive no último ano, como um case, inclusive de boa prática, que nos posicionou como uma marca empregadora diferenciada no Brasil, é, de fato, um posicionamento em que o interesse pelo social, a preocupação com a diversidade, né, a questão da coletividade fazem diferença e geram esse significado que a gente conversou um pouquinho antes, e essa conexão entre atrair pessoas que de fato se conectem. Então, quando a gente fala em atrair pessoas, né, a gente precisa encontrar pessoas que para elas faça sentido isso que a gente oferece enquanto proposta de valor, né? Mas não só de atrair, mas também de garantir, né? Como eu comentei, fazer um bom processo de onboarding dos nossos colaboradores, né? A gente é uma empresa que oferece solução financeira e não financeira, e diferente do que outras instituições fazem, e esse impacto, e entender e ajudar as pessoas a entenderem esse impacto que o Sicredi faz, né, no âmbito econômico, social, ambiental, é super importante. A Mundo Coop, a gente já trabalha dentro do cooperativismo tem quase 25 anos. As pessoas, os teus colaboradores do Sicredi, eles conhecem o cooperativismo? Quando eles entram, vocês passam essa informação para eles? Ótima pergunta. Hoje, assim, há alguns anos, né, o Sicredi é uma empresa muito orientada à aprendizagem e desenvolvimento, né? E nos últimos anos, inclusive, há 2 anos atrás, nós lançamos o nosso ecossistema de aprendizagem. E nesse posicionamento de um ecossistema, ele traz o quanto eu consigo olhar o que cada um tem de melhor dentro da sua central, da sua cooperativa, para que a gente, de uma forma colaborativa, a gente possa disponibilizar conteúdos e aprendizagem para os nossos colaboradores, né? Então, tem um elemento importante do quanto o Sicredi investe e desenvolve pessoas. E dentro desse movimento de posicionamento do nosso ecossistema de aprendizagem, a gente trabalha muito fortemente com aquilo que é a nossa cultura, que é o nosso jeito, que a gente acredita, né? Quais são os nossos valores, o que a gente de fato acredita, que comportamentos a gente espera das pessoas no dia a dia. Então, são elementos importantes que estão presentes, né, no processo de integração de onboarding dos colaboradores. Quando você fala desse ecossistema de aprendizagem, isso acho que é uma coisa que todas as cooperativas elas poderiam adotar, né? Porque é uma maneira muito incisiva, muito certeira de você trazer o colaborador para perto de você, né? Sim, e quando a gente criou esse conceito do ecossistema e esse posicionamento, não foi uma ideia aqui que nós, CAS, né, no Centro Administrativo Banco Confederação, simplesmente decidimos e impusemos, mas de fato, assim, valorizando aquilo que de fato é valor, né, nós nos reunimos com representantes de centrais, representantes de cooperativas, assim, e nós identificamos o que as cooperativas fazem coisas incríveis. As cooperativas eles têm iniciativas
sensacionais, né? E não dá para perder isso, porque isso é o que diferencia o Sicredi de qualquer outra empresa, né? E aí tu vê que aqui é uma apaixonada falando pela empresa, né? Porque eu falo acreditando de verdade, eu acredito no que a gente faz. E quando a gente faz iniciativas como essa, que eu ouço a cooperativa, que eu vejo que a cooperativa faz de melhor, e eu consigo pegar essa prática e potencializar isso num sistema com 105 cooperativas, isso tem um valor que é usar aquilo que a gente acredita que é inteligência coletiva. Eu uso o que o outro tem de melhor para gerar resultado e para impactar, né, a vida das pessoas. E como que o Sicredi trabalha com o jovem? Porque a gente sabe que, assim, essa nova geração que está chegando, eles têm uma nova cabeça, é um desafio. Como que vocês têm trabalhado com esse jovem atualmente? Tu sabe que eu acho que o tema, né, diversidade, ele é um tema que está muito em pauta, e aí eu acho que quando a gente está falando do jovem, mas a gente está falando de vários públicos diferentes, né? A gente tem muito para evoluir quando a gente fala de diversidade e inclusão, mas acho que a gente já evoluiu muito nesse tema nos últimos anos, né? Pelas discussões que passamos a ter em relação a esse público. E o jovem, eu acho que em especial, acho que o que mais a gente percebe, inclusive nesse projeto que eu comentei, que a gente fez de posicionamento de marca, o que a gente mais ouviu deles é que o Sicredi é uma empresa que tem a possibilidade de deixar legado. E o jovem, ele é muito conectado com o legado, ele é muito conectado com o propósito. Mas o jovem tem um desafio importante, que é o seguinte: ele tem uma mentalidade de fazer tudo, ele quer crescer, ele quer se desenvolver na carreira muito rápido, né? E se a gente não está atento a esse movimento, esse comportamento do jovem, o índice de turnover que a gente tem, né, essa iniciativa da pessoa, inclusive, tomar a decisão de não fazer parte, pode ser por não conseguir ver a oportunidade de crescer e se desenvolver. E aí eu acho que é onde entra muito o papel do ecossistema que eu comentava também antes, né? E daquilo que é o propósito. Então, quando a gente conta para um jovem o que o Sicredi faz, o quanto ele o que ele traz de atributo de valor e o quanto ele pode se conectar e deixar o seu legado, né? Pelo impacto que pode gerar para a sociedade. Isso eu acho que faz bastante diferença. Mas existe esse desafio, obviamente, que é desse mindset, desse público que está chegando, né? Mas de um público que também é consumidor. E a gente está falando de 40 mil colaboradores, né? Qual é a tua expectativa, qual é a tua previsão? Isso é aumentar ou se tornar mais digital e isso acabar diminuindo? Então, sabe que a gente está no meio de uma discussão do nosso ciclo estratégico agora e a gente está falando que a gente precisa ter o canal certo de acordo com o perfil do associado. Então, a gente sabe que tem associado que gosta de ir na agência, que gosta do relacionamento próximo, né? Gosta de poder sentar na frente do gerente, conversar, de tomar o seu cafezinho. Mas a gente sabe também que tem o cliente que gosta de usar o app, né? Que o celular, eu faço tudo aqui pelas movimentações no WhatsApp, em outros canais, né, digitais. Eu acho que o Sicredi, ele tem uma característica de que, assim, a gente vai continuar crescendo pelo meio do físico, né? A gente acredita no físico, talvez diferentes de outras instituições, né, que entregam produtos financeiros. Mas como a gente acredita em algo que eu acho que é o como eu entrego o que faz sentido para o meu associado, ele precisa saber, a gente precisa ter produto e serviço, mas a gente precisa ter canais que ele possa fazer a sua escolha, né? De quero ir na agência, eu tenho uma agência para ir, mas eu quero pelo digital, eu tenho essa possibilidade, né? Mas o que eu vejo, Daniela, é que a gente está atravessando, é uma transição, né? É físico, digital, será que vai mais para o físico? E o cooperativismo está bem no meio dessa transição. É legal essa tua pergunta mesmo, porque essa pergunta foi mais fácil de responder, porque a gente está exatamente nessa discussão nesse momento, para onde a gente vai. E a gente tem essa crença no conceito do physital, né? Inclusive a gente usa este conceito, não sei se já tinha ouvido ele por alguém do Sicredi, mas a gente fala muito do physital, e o physital é isso, né? É o físico, é o digital, assim, que eu posso escolher o diferente canal.
mas o conceito do Physital é algo que está muito presente para a gente, assim, e é nessa estratégia, é nesse caminho, certamente, que a gente vai, né? E talvez, assim, o maior desafio que não se Sicredi só está vivendo, mas acho que o mercado como um todo talvez esteja vivendo, é o quanto é isso, é garantir ter o canal certo para a pessoa e para a busca que essa pessoa faz em relação ao uso desse canal, né? Como que o Sicredi trabalha? É diferente uma pessoa, um colaborador da Bahia, de São Paulo, ou isso é meio unificado dentro do sistema? Legal. A gente tem uma crença como sistema de ter aquilo que é a nossa espinha dorsal, né? Então, por exemplo, existem... O que é o nosso propósito, é o propósito do Sicredi, independente de onde a gente tem uma presença, né, enquanto marca. O propósito está muito forte, ele é muito claro. O porquê a gente existe, isso é algo que também está muito presente, a gente trabalha muito isso com as pessoas, né? E os nossos valores. Então, por exemplo, não existe questionamento dentro do Sicredi em relação à cooperação. Cooperação é um valor, né? Quando a gente fala dessa coisa do valorizar o humano, isso é um valor para o Sicredi. Então, independente de onde a gente vai e do nível, e obviamente tem o nível de autonomia da cooperativa, da sua decisão, mas tem uma espinha dorsal e tem aquilo que nos une, né? Que eu acho que faz a força do sistema, que inclusive é um valor, né? Essa coisa da força que o sistema tem. O Sicredi tem muito isso forte na sua essência, porque os desafios que uma região como Mato Grosso tem é diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo, em que a marca está muito consolidada, mas que precisa estar conectado com esse todo, né? Com o todo que é a nossa história, que é a nossa essência, que é o que nos trouxe até aqui. E diferente do que às vezes a gente ouve, o que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro. Eu acho que a gente tem uma crença um pouco diferente. A história, o que nos trouxe até aqui, aquilo que é valor, aquilo que é essência, aquilo que a gente acredita de verdade, não vai mudar. Cooperação é ser uma força como sistema, é aquilo que a gente acredita. Agora, o que a gente precisa fazer para evoluir, por exemplo, em relação a elementos de tecnologia, mudança do comportamento do consumidor? Isso a gente precisa discutir, a gente precisa evoluir, mas sem perder aquilo que é a nossa essência, é o nosso jeito, é o que a gente acredita. Para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, Daniela, eu queria te fazer uma pergunta. Que dica que você deixaria uma pequena, média cooperativa que está contratando gente? Porque a tua especialidade, você está lidando com um universo muito grande de colaboradores. Que dica que você dá para essas cooperativas? Tá, eu acho que quando a gente fala de um movimento de expansão, de crescimento, é importante, tanto o gestor de RH, quanto os executivos, as lideranças, elas precisam ter muito claro para onde a gente vai, né? Onde é que a gente quer chegar? E aí, quando eu tenho essa clareza de onde eu quero chegar, fica muito mais fácil para eu definir o que falta para a minha organização, em termos de negócio mesmo, mas também em relação a pessoas. Que capacidades, que conhecimentos eu preciso ter que eu não tenho hoje? E aí eu olho e digo, bom, o que eu posso desenvolver, formar dentro de casa para ajudar a atingir o olhar e aos desafios da estratégia, mas ao mesmo tempo sem perder esse olhar também do para fora. Que conhecimentos eu também preciso muitas vezes oxigenar e trazer para dentro da companhia. Fazer essa mescla, eu acho que é importante, mas para isso a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Se eu tenho clareza de onde eu quero chegar, fica muito mais claro para definir como ser, aonde eu preciso trabalhar atração, aonde eu preciso trabalhar de desenvolvimento. E um elemento que eu diria que é uma dica importantíssima, assim, tudo que você vai fazer, a sua estratégia de negócio, de pessoas, precisam cumprir com o propósito. Se não cumprir com o propósito, se não cumprir e não tiver, de fato, muito alinhado com os valores, a gente tem um problema. E aí a possibilidade de dar errado eu acho que é grande. Trazer pessoas que acreditam no teu negócio, trazer pessoas que, de fato,
tenham uma capacidade, se coloquem nesse papel de aprendizado e que queiram de verdade, assim, fazer parte do que significa o cooperativismo. Para mim, isso faz toda a diferença. Então, não deixa de olhar para o teu propósito, não deixa de olhar para os teus valores, ou seja, para a tua cultura, né? E não deixa de olhar para a tua visão de longo prazo, para tu saber que estratégias de pessoas tu precisa desenvolver para, de fato, entregar, né, o resultado e entregar a tua estratégia. Acho que são os principais dicas, assim, que eu deixaria nesse nosso bate-papo aqui. Perfeito, Daniela. Acho que a gente encerrou aqui com chave de ouro. Acho que você trouxe vários insights aqui para a gente. Então, encerramos mais um Papo Cop. Estivemos aqui com a Daniele Garcia Smith. Nosso tema hoje foi Geração Propósito, cooperativas à frente do novo mercado. Quero agradecer a todos que nos acompanham e que contribuem para o sucesso do Papo Cop. Espero continuar contando com a participação de todos. Um abraço e até o próximo episódio.